sociais. Uma pesquisa jogou um caminhão de areia nas certezas do Partido dos Trabalhadores de que, no seu chip mental, a convicção de que todo brasileiro pobre é, na essência, um petista de carteirinha. O estudo feito pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, traçou um raio-x das periferias de São Paulo. Ellen, vou com você aqui, vou pensar um dado aqui pra gente começar esse bate-papo. Ué, então quer dizer que o Estado, na visão dos entrevistados, não é aquele amigão que a esquerda tem em alta conta aí, não, né? De sempre, né? Ao contrário, né? O que esse estudo da Fundação Perseu Abramo mostrou é algo que qualquer pessoa que convive, já meteu o pé no barro algum dia, pode perceber, é que na periferia o eleitor vê o Estado como um inimigo. O Estado é um ser responsável por se apropriar do dinheiro dos impostos e fornecer de volta serviços de baixa qualidade. E aí esse eleitor da periferia, por isso, enxerga, por exemplo, tanto o Lula, quanto o João Dória, quanto o apresentador Silvio Santos, como figuras de perfil semelhante. Por quê? Porque na visão deles são figuras conhecidas, a gente tem uma expressão para isso, que é o self-made man, ou seja, figuras que se fizeram por mérito próprio. Essas pessoas da periferia acreditam não na dualidade de patrão versus empregado. Elas acreditam muito mais numa visão de colaborador empreendedor, de pessoas que se fazem pelo seu mérito, que está muito mais próximo de um ideário liberal, na verdade, né? Eu, aliás, até posso sugerir aí aos petistas que se dizem um partido de trabalhadores, mas que parece que estão muito distantes dos trabalhadores, porque, como eu falei, qualquer um que coloca o pé no barro sabe disso, né? Dá uma lida num estudo feito pelo antropólogo Carlos Gutierrez, que é justamente falando isso. Quanto o ideário petista ficou na década de 1970, quando quem politizava os trabalhadores era a Igreja Católica. E hoje, em 2017, quem politiza os trabalhadores no Brasil são as igrejas neopentecostais, os evangélicos, cuja mentalidade é da meritocracia, uma mentalidade liberal. Não é mais a mentalidade da dualidade de classes, da disputa de classes, que é isso que o Instituto Perseu Abramo acaba de descobrir em 2017. Isso já está muito lá atrás, ficou comprovado na eleição de 2016, e que coloca essas figuras muito próximas, não por causa das políticas do PT, do Bolsa Família, nada disso. A periferia até diz, ok, eu gosto de políticas sociais, eles reconhecem que há uma importância, mas não gostam, por exemplo, de políticas que tiram os méritos, na visão deles, como, por exemplo, cotas. Eles acham que as cotas não são legais porque tirariam os méritos das pessoas de conquistarem as coisas por força própria. E veio, então, esse Estado como um inimigo. É isso que essa pesquisa revelou, e eu acho que deve ter dado assim um choque tremendo no Partido dos Trabalhadores. E eu me lembro, só contar um caso aqui, de um colega que eu tive na faculdade, extremamente inteligente, acho que é um dos únicos machistas que eu respeito na vida, ao lado de Nelson Rodrigues, que se chamava Maikio Guimarães. E o Maikio morava numa comunidade em Porto Alegre, que é o Morro da Cruz, filho de faxineira do Hospital das Clínicas e de um pai manobrista. E o Maikio me dizia assim, comunista no Brasil é a Manuela Dávila, que tem dinheiro suficiente do pai e da mãe para pensar como socializar o dinheiro alheio. Pobre no Brasil é PFL conservador. Olha só. Olha, esse episódio todo dessa pesquisa, tudo é uma prova cabal, contundente aí, né? Desse descolamento do discurso, né? Da narrativa maniqueísta, como você se referiu, Ellen, do Partido dos Trabalhadores com a realidade, né? Há muito isso vem acontecendo. Acho que demorou essa leitura do partido, construído pela trajetória escolhida pelo próprio partido. É? Augusto, eu fico imaginando aqui você, o cara escolado que já, né, percorreu muito, né? Eu acho que você até levantou uma plaquinha eu já sabia tomar conhecimento do resultado dessa pesquisa. Olha lá, meu! Olha lá. Augusto levantando a placa, eu já sabia. Augusto conhecia. Era uma carta já meio, né? Veja bem, previsível aí, é o né? pai Augusto. A periferia, o comportamento conservador da periferia é um negócio tão evidente. A periferia elegeu o Jânio, acaba de eleger os Dória.
Doutor, se pobre gostasse de socialismo, o Brasil seria comunista há muito tempo. A absoluta é de pobres. Agora, o Partido dos Trabalhadores, ele é tão cego à realidade que ele chama de Partido dos Trabalhadores o que é um conglomerado de classe média. Eles acham que eles são trabalhadores. Eu, por exemplo, que não sou do Partido do Trabalhador, não sou trabalhador, eu sou outra coisa. E acham, portanto, né, na decorrência desse raciocínio, que todos os pobres votam neles. Descobriram que não. Que né? não é bem assim. Não adiantou a urna mostrar, então eles tiveram que fazer uma pesquisa. Vamos lá. Seguindo aqui na política, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, desta terça-feira, a Dilma Rousseff criticou a delação de Marcelo Odebrecht e disse que o empresário criou uma ficção. A petista afirmou que tem a impressão de que o empreiteiro sofreu muitos tipos de pressão para fazer o que ela chama de delaçãozinha. Sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, a ex-presidente declarou que pagou as despesas do então vice Michel Temer, mas disse estar estarrecida com o cerceamento de defesa do qual julga ser vítima. Dilma argumenta que as delações ainda não foram homologadas pelo STF, mas já estão sendo usadas como provas no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, para finalizar esse nosso resumo aqui, para a petista é necessária uma nova eleição para criar um consenso no país e que só se forem muito doidos prenderão o Lula. Ellen, Augusto, e aí? Comentários sobre essa entrevista da ex-presidente Dilma. Meu comentário, na verdade, eu só fiquei em dúvida. A entrevista era do Aécio, do Lula ou da Dilma? Porque os argumentos são exatamente o mesmo em todas as entrevistas que a gente vê quando alguém aparece citado em delação. Então foi a única dúvida que eu fiquei realmente ao ler o texto da entrevista. Augusto. Eu achei o seguinte, que quando ela foi submetida a torturas injustificáveis, absurdas, a Dilma aprendeu que mentir pode ser o preço da sobrevivência física. Eu acho que no convívio com o Lula ela aprendeu que mentir é o preço da sobrevivência política também. Isso aqui, eu vou registrar 3 aspectos só. Ela chama de delaçãozinha a delação do fim do mundo. Está se mostrando assim, né? É a delação do fim do mundo. Ela está confessando que pagou as despesas do Temer. Há 2 dias... ela continuava repetindo que ela não tinha nada a ver com contas de campanha, não sabia de movimentação nenhuma. Como é que ela sabe que pagou com dinheiro ilícito, como está provado, as contas do Temer? Terceiro e mais estarrecedor, como ela gosta, é a palavra que ela gosta de usar. Está sempre estarrecida. E o Brasil também com ela. Porque ela é a favor de ser punida. Ela está querendo uma nova eleição. Para que haja uma nova eleição, ela tem que ser punida pelo TSE. Então só tem 2 pessoas. Eu dizia que só o Herman Benjamin queria a punição. Agora são 2. A Dilma é a segunda. A Dilma também. Ô Augusto, essa questão da prisão do Lula, hein? Que ela diz que só se forem muito doidos prenderão o Lula. Ela chama que se você julga conforme os autos, é doido. É isso que ela está dizendo. É louco quem faz justiça.